Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Stephanie, sou aluna do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente às principais leis da radiação. As principais leis da radiação são a Lei de Planck, Lei de Stefan Boltzmann, Lei de Wien, Lei de Lambert, Lei de Kirchhoff e Lei de Beer. Começando então pela Lei de Planck, a qual é a lei mais importante e o melhor modelo da atualidade, onde o Planck ele conseguiu equacionar diferentes comprimentos de onda, adaptando equações de Stefan Boltzmann, que será tratada a seguir, e dando origem à constante de Planck. Essa lei ela diz que a energia emitida por um corpo negro depende da sua temperatura e do comprimento de onda em questão. Como o comprimento de onda ele está relacionado à frequência e em termos de energia espectral e expressando como comprimento de onda, nós temos a equação de Planck, na qual é possível verificar a energia de qualquer corpo através do comprimento de onda e da sua temperatura. Então aqui nós temos a equação e aqui diz que através do comprimento de onda e da temperatura nós conseguimos obter a energia de qualquer corpo. Mas afinal, o que é um corpo negro? Aqui nós temos a representação de um corpo negro, onde, através dessa pequena abertura, ela permite que qualquer radiação entre e seja refletida e absorvida pelas paredes. E esse processo ele vai acontecendo até que toda a radiação seja absorvida. Caso haja um aquecimento aqui dentro, essa radiação ela é emitida pelo orifício aqui pela abertura. Então, assim nós temos que o corpo negro, ele absorve toda a radiação que incide sobre ele e sua absorvidade é igual a 1, enquanto a sua refletividade é nula. Dessa forma, nós podemos concluir que um corpo negro, ele é um bom absorvedor e um bom emissor, porém, ele é um péssimo refletor. Agora, vamos falar um pouco sobre a lei de Stefan Boltzmann, que também é uma das leis mais importantes. E ela diz que desde que a temperatura seja maior que 0 Kelvin, todos os corpos da natureza emitem uma radiação na forma de ondas eletromagnéticas. Assim, a energia total radiada por uma unidade de área superficial de um corpo negro, na unidade de tempo, é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta, sendo possível, assim, calcular a energia radiante emitida através da emissividade do corpo, a qual é dimensional, vezes a constante de Stefan Boltzmann e vezes a temperatura elevada na quarta potência. Eles também são responsáveis pela emissividade, a qual ela depende da natureza e da temperatura do corpo, a qual também é uma medida da proporção da energia total radiada pela superfície em relação à radiada por um corpo negro perfeito na mesma temperatura que a superfície. Então, através dela, é possível supor se é um corpo negro e ter uma ideia da emissão desse corpo através da temperatura e da constante de Stefan Boltzmann. Aqui nós temos a equação da emissividade, onde a energia radiante emitida por uma superfície ou um corpo na temperatura T, dividido pela energia radiante emitida pelo corpo negro na temperatura T. Temos agora a lei de Wien, a qual ela diz que a relação de proporcionalidade inversa entre a temperatura de um corpo negro e o comprimento de onda associado ao máximo relativo da função de Planck. Então, o Wien ele pegou a equação de Planck, derivou, igualou a zero e obteve, assim, o comprimento de onda cuja emitância é máxima. Desta forma, é possível encontrar o comprimento de onda máxima para determinada temperatura. E quanto maior for a temperatura de um corpo negro, menor será o comprimento de onda para a qual a emissão é máxima. A lei de Lambert, ela diz que a energia incidente em uma superfície inclinada é igual à mesma quantidade de energia incidente em uma superfície normal, sendo a radiação multiplicada pelo cosseno do ângulo de inclinação.
Aqui nós temos uma demonstração onde a radiação é a mesma na normal e na inclinada. No entanto, na inclinada, a área aumenta. E isso faz com que reduza a energia por centímetro quadrado, explicando assim as variações nas quantidades de energia que é interceptada nas diferentes latitudes da superfície terrestre. A lei de Kirchhoff, ela diz que a absortividade é igual à emissividade para o mesmo comprimento de onda. Então, nós temos que, para um espelho, a refletividade ela tende para 1. Para um corpo negro, a absortividade tende para 1. No vidro de quartzo puro, a transmissividade ela tende para 1. E por fim, a lei de Beer, a qual ela diz que a transmissividade varia muito com o comprimento de onda. E nós temos que, em ondas curtas, a transmissividade ela aumenta para o vidro e para o plástico transparente, enquanto que em ondas longas, a transmissividade reduz, o que leva ao efeito estufa em casas de vidro e ou plástico, como exemplo os viveiros. Então, em decorrência da poluição do ar atmosférico, a transmissividade ela vem sendo alterada, principalmente em relação às ondas longas. Bom, essas são as principais leis da radiação e muito obrigada.